Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé e com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. Sempre fazemos uma leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição 159. Aprendamos. No entanto, medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Em muitas reencarnações passadas, adotamos igualmente a estranha maneira de muitos dos nossos irmãos, vinculados hoje ao cristianismo, cujo comportamento religioso a vida reajustará, como aconteceu a nós outros. Buscávamos o Evangelho e pregávamos o Evangelho, atendendo o sentido demagógico. Queríamos o Cristo para que o Cristo nos servisse. Cultivávamos a oração, pretendendo subornar a justiça divina. Compartilhamos demonstrações e expressões de fé, à caça de vantagens pessoais, no imediatismo das gratificações terrestres. À face disso, temos entrado múltiplas vezes no renascimento físico e atravessando os pórticos da reencarnação, trazendo a consciência pesada de culpas, à maneira de aposento recheado de lixo e sucata da experiência humana, incapaz de se abrir ao sol da bondade divina. O apóstolo Paulo, no entanto, escrevendo a Timóteo, ele que foi o campeão destemido da fé viva, traça a diretriz que nos é necessária à frente das lições do Senhor. Após valiosa série de considerações sobre os princípios evangélicos, nos quais persuade o companheiro a ler, instruir, incentivar e exemplificar em boas obras, pede não apenas para que o amigo e aprendiz medite nas doutrinas que aceita, mas recomenda-lhe aplicar-se a elas, a fim de que o aproveitamento pessoal dele seja manifesto a todos. A assertiva de Paulo não deixa dúvidas. Quanto nos seja possível, estudemos as lições do Senhor e reflitamos em torno delas. Aprendamos, no entanto, a praticá-las, traduzindo-as em ação no cotidiano, para que a nossa palavra não se faça vazia e a nossa fé não seja vã. Lição número 159. Aprendamos. No entanto, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Essa mensagem que Emmanuel deixa para a gente, ela inicia mostrando um comportamento que muitas vezes nós adotamos, ou até comportamentos que nós ainda temos mediante ao cristianismo, mediante ao real propósito do Evangelho. Emmanuel pontua que muitas das vezes nós procuramos o cristianismo para satisfazer nossos caprichos pessoais. Às vezes nós achamos que o Cristo é como se fosse um gênio da lâmpada, que vai satisfazer nossos pedidos. A gente faz um pedido e a gente vai obter, né? Tenho pedidos e obtereis, mas às vezes a gente leva isso muito para o ganho pessoal, para as vantagens carnais. Às vezes a gente procura, ou até mesmo pratica o cristianismo, como se fosse uma ferramenta para os nossos jogos sociais. É comum alguns de nós ter precipitado nisso, ou até mesmo a gente pode acabar nos precipitando no real propósito do que é o Evangelho. Mas muitas das vezes nós queremos que o Cristo nos sirva, como o próprio Emmanuel relatou, nós esquecemos que, na verdade, quem tem o privilégio de servir é a gente.
Nós que temos o grande privilégio de participar das obras do Mestre. Nós temos essa grande oportunidade de poder fazer o bem junto com ele. E se nós pensarmos que qual que é o real propósito do Evangelho? Qual que é o real propósito da Boa Nova que Jesus trouxe, que Jesus viveu? Se a gente pensar no esforço que nossos amigos espirituais fazem, nas mensagens de amor, de perdão, de caridade, de humildade, nós vemos que todo o Evangelho ele foca para que nós fazemos um movimento íntimo, um movimento de reforma interior. Nossos amigos espirituais, eles gastam seus esforços, eles se dedicam. Nós vemos nas obras do André Luiz que as pessoas no mundo espiritual não são muito diferentes das pessoas aqui na Terra. Elas têm suas rotinas, elas têm seus afazeres, elas têm suas responsabilidades, suas dificuldades, suas imperfeições. Os nossos guias espirituais são espíritos, assim como nós, mas que estão numa escala evolutiva moral e científica muito maior do que nós. E eles são incansáveis no esforço de nos guiar. Se a gente pensar que esse esforço fosse simplesmente para que nós possamos ter uma vida mais fácil, para que nós não enfrentemos dificuldades, que nós não enfrentemos tribulações, sendo que a nossa encarnação é tão passageira comparado com o infinito que nós temos pela frente, por que eles empreenderiam tanto esforço por uma coisa tão temporária? A gente pensa, se a gente pensar um pouco mais nas lições de Jesus, a gente vê que as lições do mestre, elas são atemporais. Elas servem em vários contextos da história e são muito modernas até para o dia de hoje. A gente pensa nesse desprendimento de nossos amigos espirituais no plano invisível e a gente percebe que o propósito da Boa Nova é que nós façamos esse movimento interior. Mas assim como a mensagem que o Emmanuel trouxe, aprendamos, contudo, é necessária a nossa aplicação. Paulo de Tarso, ele escreveu essa carta a Timóteo. Timóteo era quase como se fosse um filho adotivo de Paulo. Ele conheceu ele durante as suas peregrinações nas terras que naquele tempo eles pertenciam ao território grego. E nessas peregrinações de Paulo, ele conheceu um jovem bem, bem moço ainda, quase criança, de uns 13 anos de idade, chamado Timóteo. A sua avó já era viúva, sua mãe também já era viúva, e o rapaz ele apresentava vários conhecimentos sobre a lei de Moisés. Paulo tomou vários interesses sobre o jovem pelo conhecimento dele da lei. E, naturalmente, assim como a sua avó e sua mãe, elas se encheram de júbilo quando Paulo falava do Messias prometido que veio na Terra. Messias esse que não era um guerreiro, mas sim era um carpinteiro. Não era alguém que trazia exércitos, nem libertou os judeus com a espada, mas libertou as pessoas com amor, com perdão. Era o Messias prometido que não libertou os judeus como a profecia dizia ao pé da letra, mas libertou infinitos corações e ainda libertaria vários corações. O Messias que morreu na cruz, que mostrou que o maior dos homens era aquele que servia os homens. E Timóteo, daquele momento e quando conheceu Paulo e mais para frente, quis dedicar a sua vida ao cristianismo. E Paulo não parou com suas peregrinações e continuava mandando várias cartas para Timóteo, cartas de orientação. A sua segunda carta, Paulo escreveu quase quando já estava prestes a morrer, quando estava no cárcere. E Paulo, como o próprio Emmanuel disse, é o campeão da fé viva. A gente vê várias passagens em Paulo e Estevão, onde Paulo ficava preso em cárceres durante dias incontáveis, meses. Teve um certo momento da vida do Paulo que ele passou anos no cárcere, se era simplesmente transferido de uma prisão para outra. Mudava de governador na cidade e o Paulo só mudava de cárcere. Mas ele falava que nunca se sentia preso,
a sua dedicação, mesmo quando ele estava na prisão, de pregar a boa nova, pelas pessoas que estavam na prisão, ou pelos guardas, a sua consciência livre, sua consciência que estava fazendo o que era certo, a sua dedicação ao Mestre. Ele falava na carta aos Romanos que ele era prisioneiro do Cristo, não era prisioneiro de César. Prisioneiro no sentido da sua dedicação incansável ao Evangelho. Mas, se pensarmos nesse contexto que Paulo viveu, em toda a sua dedicação, em toda a sua exemplificação que ele quis passar como seu filho adotivo, ele fala para que nós estudemos as lições do Mestre. Mas muitas das vezes nós temos que pensar em como nós devemos aplicar. Nós somos seres feitos de hábitos. Se a gente se habitua ao perdão, se a gente se habitua à humildade, simplicidade, se a gente se habitua ao pensamento sempre nos nossos guias espirituais, se a gente pensa sempre o que a gente pode fazer no bem, se a gente pode pensar também quantos bons dias a gente pode dar. A dedicação ao bem não são obras tão enormes quanto a gente imagina. Quantos bons dias, boa tarde, boa noite que a gente pode fazer para pessoas que a gente nem conhece? Quantas vezes a gente pode acabar com um ciclo de ódio que às vezes começa uma conversa ali com a gente? Às vezes com a palavra, uma consideração mais proveitosa, uma palavra mais amiga. A gente pode romper essa corrente de ódio que poderia estar se iniciando. Às vezes até com silêncio. Às vezes com o nosso silêncio, a gente se iniciar um pouco o nosso orgulho, a gente pode acabar cortando ali aquela corrente de ódio. Nós queremos muito que governantes e líderes mundiais acabem com as guerras, que invistam no bem da natureza, no bem das novas gerações. Mas a gente também esquece que essas pessoas que são líderes ou grandes empresários são pessoas como nós, que estão submetidas a essas correntes de ódio, a esses pensamentos que nós mesmos emitimos todos os dias. Elas estão sujeitas a todas essas coisas, assim como nós estamos. Se nós queremos um mundo melhor, ele começa com a gente, de uma forma bem literal. Nós não podemos exigir que essas pessoas, apesar de terem um poder aquisitivo maior que os nossos, sejam extremamente dotados de dons espirituais e morais. Nenhum guia espiritual exige que seu protegido seja um espírito puro. Afinal de contas, ele está aqui na Terra para aprender. Se a gente fizer a nossa parte para ajudar, a gente consegue fazer com que o mundo seja um lugar melhor. As coisas mais simples do dia a dia. E, recentemente, nós estamos agora montando nossas árvores de Natal, nós estamos enfeitando nossas casas, nós estamos nos preparando para essa data festiva, que é o nascimento do nosso mestre. E a gente lembra em toda a sua trajetória, seu nascimento, as perseguições que ele sofreu, mas as amizades que ele fez, as tentações que ele sofreu, mas os trabalhos que ele realizou, as curas que ele realizou, as alegrias, as tristezas, tudo isso para que nós possamos aprender qual o caminho que nós devemos seguir para romper essas correntes que nós mesmos criamos para nós mesmos. Se a gente for pensar no real propósito do Evangelho, ele começa na frase que anuncia a vinda do Mestre. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com todos. Pois que era chegada daquele que ia reformar os espíritos daquele momento para depois de vários outros séculos. Eu acho que isso resume bem o propósito da Boa Nova. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus,
Vamos mentalizar que nós estamos junto de nossos amigos espirituais, nossos guias que nos protegem, nos orientam incansavelmente, que nos embalam constantemente com sua luz. Esses guias, servos dedicados ao nosso Mestre Jesus, nossos guias espirituais, os trabalhadores da Falange Unidos para o Bem, nós possamos pedir a esses amigos de luz nos inspirarem todos os dias com a vida de nosso Mestre. Que nós possamos sempre lembrar que o Mestre, aquele que seria o Rei de todos, que até o mesmo firmamento de estrelas o saudava com sua grandeza espiritual, se fez criança, viveu humildemente, viveu dificuldades, viveu perseguições, mas que nunca deixou de perdoar, nunca deixou de amar. Aquele que era o maior de todos, que era o Rei dos Reis, se colocou no colo de sua mãe, se fazendo criança novamente, para exemplificar como nós também dependemos do amor e da dedicação dos outros. Aquele que já era espírito puro, que não necessitava de reencarnar novamente, mas nos mostrou grande caridade, grande amor, a passar por todas as tribulações, para mostrar que a vida é muito mais ter do que ter, mas sim o ser. Nos mostrou que não é necessário ser sábio, não é necessário ser doutor, para poder ensinar o que é amar. Nos mostrou que a simplicidade espiritual, nos mostrou que a dedicação no bem pode ser aplicada a todos. Nos mostrou através de seus discípulos, seres humanos falíveis como nós, que a boa nova pode regenerar todos os espíritos. Tornou o perseguidor dos cristãos um irmão do caminho que escreveu a carta que nós lemos hoje. Mestre Jesus, gostaríamos de pedir para que aguce nossas audições no propósito da dedicação ao bem, que nós possamos ser mais atentos, que nós possamos ser mais resilientes, que nós possamos viver o seu Evangelho no começo do nosso dia até o fim. Não nos deixe ficar presos aos nossos erros e nossas imperfeições, mas nos mostre como nós podemos melhorar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm nos ofendido. Não nos deixemos cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém.